Tá gravando, será? Tá. Bom dia. Meu nome é Ana Beatriz. Eu faço o curso de odontologia na Faculdade de Ciências Aplicadas. Estou apresentando um trabalho sobre anatomia dental humana para a matéria de anatomia bucal para o professor Martins Oliveira. Bom, a anatomia dental é a área da odontologia que visa capacitar o profissional a ter um amplo conhecimento sobre a anatomia de cada dente. O seu conhecimento é indispensável para a atuação na odontologia. O ensino e o aprendizado na anatomia dental contribui para as atividades relacionadas ao diagnóstico, planejamento, prognóstico e tratamento das afecções dentais. A composição da minha apresentação é Introdução à Anatomia Dental Humana, Morfologia Geral dos Dentes Permanentes, Grupo dos Incisivos, Grupo dos Caninos, Grupo dos Molares, Grupo dos Pré-molares, Dentição decídua e Anatomia da Cavidade Pulpar. Bom, Introdução à Anatomia Dental. Os dentes fazem parte de um sistema complexo cuja função primordial é a mastigação. Os dentes humanos podem ser definidos como órgãos mineralizados, duros, resistentes, que estão implantados nos ossos alveolares da maxila e da mandíbula. O dente é considerado histologicamente um órgão, pelo fato de ser constituído por tecidos diferentes. As funções exercidas pelos dentes podem ser divididas em função ativa e função passiva. A função ativa é responsável por prender, cortar, dilacerar e triturar alimentos, sendo que cada dente possui sua função específica na mastigação. A função passiva é a estética, proteção, fonação, sustentação de tecidos moles, entre outras coisas. O dente ele pode ser dividido em coroa, que é a parte do dente visível na cavidade bucal, e em raiz, que fica implantada nos alvéolos. A articulação dente-alvéolo é chamada de gonfose. Colo é a parte do dente que fica entre a coroa e a raiz. O dente ele pode ser dividido também histologicamente, em polpa, dentina e esmalte. O cemento ele não é uma estrutura dentária, apesar de ser confundida como um. Esse erro acontece porque quando ocorre a extração dentária, é comum o cemento ficar na parte superior da raiz, causando essa falsa impressão. Porém, ele não é uma estrutura dentária, ele é uma estrutura de proteção do dente. O ser humano, ele é um ser difiodonte, ou seja, possui duas dentições. Os dentes decíduos, que são os dentes de leite, e os dentes permanentes. Morfologia geral dos dentes permanentes. O dente ele se divide em duas partes. A coroa, que é a parte visível, e a raiz, que é a parte inserida no osso. A coroa anatômica é a porção do dente que se estende da junção do esmalte com o cemento. A coroa clínica se estende incisalmente ou oclusalmente da margem gengival. Os dentes permanentes possuem uma coroa que pode ser inscrita no sólido geométrico. Se considerarmos as formas geométricas que mais exatidão têm para caracterizar diferentes formas de coroa, a gente pode dizer que os anteriores, que são os incisivos e os caninos, se enquadram mais em sólido cuneiformes, que está na figura A e da imagem ao lado. Enquanto que os pré-molares e molares, que se enquadram mais nos sólidos romboides, que são as figuras aí B e C da imagem ao lado. Bom, os dentes eles possuem 5 fases. A fase vestibular, que é voltada para o vestíbulo da boca e que mantém relação com os lábios e bochechas. A fase lingual, que é voltada para a cavidade bucal, propriamente dita, e que mantém relação com a língua nos dentes superiores. Essas faces não são também denominadas de face palatina. E temos as faces proximais, que é a fase mesial e distal. Essas faces proximais são as faces de contato entre dois dentes vizinhos na arcada dentária, sendo a fase mesial, né, que é a mais próxima ou voltada ao plano sagital mediano, e a fase distal, que é a fase oposta à mesial. Tem também a fase oclusal,
que são as fases que entram em contato quando os dentes entram em oclusão. Aí aqui do lado, na figura ao lado, dá para ver cada parte dessas faces, né? Grupo dos incisivos. Os dentes incisivos se localizam na porção anterior do arco dental. Esse grupo ele é composto por 8 dentes, sendo 4 superiores e 4 inferiores, divididos em incisivos centrais e laterais. A sua principal função é prender e cortar alimentos. Os incisivos centrais superiores são maiores que os incisivos laterais superiores. Já no arco inferior, ocorre o inverso, onde o incisivo lateral é maior que os centrais. E a coroa do incisivo ele possui um formato pentagonal e a raiz ela é uniradicular. O grupo dos caninos. Os dentes caninos eles se localizam na porção anterior ao arco dental, bem ao lado da face distal dos incisivos laterais. Ele é composto por 4 dentes, sendo 2 superiores e 2 inferiores. A principal função dos dentes caninos é de lacerar alimentos mais fibrosos e resistentes que precisam de maior força mastigatória para cortá-los. Isso é possível por conta da morfologia dos caninos, que apresentam uma ponta afiada e uma raiz mais forte e robusta, que dão mais força na mastigação. Os caninos superiores são maiores que os caninos inferiores, e suas características morfológicas são basicamente as mesmas. A coroa pode ser comparada à ponta de uma lança, pois sua borda incisal ele apresenta 2 segmentos que formam uma cúspide. A raiz desse grupo dos caninos são unirradiculares. O grupo dos molares. Os molares eles se localizam na porção posterior do arco dental, bem ao lado da face distal dos premolares. O grupo dos molares é composto por 12 dentes, sendo 6 superiores e 6 inferiores. Os molares podem ser considerados o grupo de dentes mais complexo, pois ele possui muitas características e variações anatômicas. A sua principal função é triturar os alimentos, pois a sua morfologia é multicuspidada e ele está localizado na porção posterior do arco, onde a força muscular é maior e permite um forte pulso para triturar esses alimentos. Os molares superiores apresentam 3 raízes, sendo que o primeiro molar superior é maior que o segundo molar superior. Entendendo que o primeiro molar superior é maior que o segundo molar superior. O primeiro molar superior, ele possui uma protuberância no esmalte na cúspide mesiolingual. E o primeiro molar inferior, ele é considerado o maior dente da dentição permanente, que são os dentes que a gente tem até depois que o dente descido cai. As coroas, elas apresentam uma forma retangular e tornando o dente mais robusto para triturar os alimentos. A raiz dos molares superiores são trirradiculares e dos molares inferiores birradiculares. O terceiro molar, ele se localiza-se após o segundo molar. Ele é conhecido como dente do siso e não é comum a ausência dos terceiros molares. Porque é como a gente fala assim, eu tive siso, e outra pessoa fala, eu não tive siso. Então, isso não é uma coisa incomum de se acontecer. A sua erupção pode ocorrer entre os 17 anos até os 30 anos de idade, sem que isso seja considerado anormal. A sua morfologia é extremamente variada, podendo ser simples, como de 2 cones unidos, e mais complexa, pentacuspidada. Na maioria dos casos, é recomendada a extração do terceiro molar devido à sua não utilização, porque fica lá no fundo da boca e até dificulta a escovação. Os grupos dos premolares. Os premolares se localizam na porção posterior do arco dental, ao lado da face distal dos caninos. O grupo dos premolares é composto por 8 dentes, sendo 4 superiores e inferiores. Sendo superiores e inferiores. Não existe premolares descidos. Quando os molares descidos caem, os premolares erupcionam em seu lugar no arco. Ele possui tanto a função de dilacerar como de triturar os alimentos.
Os primeiros premolares superiores são maiores que os segundos premolares. Já no arco inferior, são menores que os segundos premolares inferior, formando uma série ascendente. As coroas, elas apresentam a forma de cubo e a raiz do primeiro molar superior, não, primeiro pré-molar superior é birradicular. Todos os premolares são unirradicular. Dentição decídua. Os dentes decíduos começam a surgir na cavidade oral. Esses dentes são removidos e substituídos por sucessores permanentes. Esse processo de remoção dos dentes decíduos e substituição pelos dentes permanentes é denominado esfoliação. Essa esfoliação começa entre 2 ou 3 anos após a raiz decídua estar completamente formada. A dentição decídua consiste em 20 dentes, cada quadrante contendo 2 incisivos, 1 canino e 2 molares. Os primeiros dentes a nascerem são os incisivos inferiores centrais. Os incisivos superiores nascem 1 mês após. Esses dentes são extremamente importantes para o bom desenvolvimento dos músculos e da mastigação. A formação dos ossos da mandíbula e alinhamento e oclusão dos dentes permanentes são extremamente importantes esse desenvolvimento por conta desses dentes decíduos. Conforme o osso da arcada dentária cresce, os dentes decíduos eles desenvolvem espaços entre eles, que lá futuramente serão ocupados pelos premolares e pelos dentes permanentes. Anatomia da cavidade pulpar. A polpa dentária ocupa o centro de cada dente e consiste em um tecido conjuntivo. Cada órgão pulpar reside na câmara pulpar que está rodeada pela dentina. A polpa coronária em indivíduos jovens possui 6 superfícies: a oclusial, mesial, distal, bucal, lingual e assoalho. A polpa segue a cavidade pulpar, de tal maneira que os chifres pulpares ficam sobre as bordas incisais e as pontas das cúspides. A polpa radicular ou raiz é a polpa que entra na região cervical da coroa ao ápice da raiz. Nos dentes anteriores são únicos e nos posteriores são múltiplos. Nem sempre são retos e variam de tamanho. Em pessoas jovens, os chifres da polpa são longos, as câmeras pulpares são grandes, os canais radiculares são largos, os forames apicais são amplos. Com o aumento das idades, os chifres das polpas vão diminuindo, as câmeras pulpares vão se tornando menores em altura do que em largura. E é isso no trabalho. Aqui estão as referências de onde eu busquei as coisas, as minhas fontes. E é isso. Muito obrigada. E espero ter ido bem. Desculpa qualquer barulho, porque é época de eleição e tá ficando muito fogo e passando muito carro. É isso.